Lá estamos gravando. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pela presença aqui dos colegas. Obrigado a todos que vão assistir essa aula depois. Hoje a gente está na disciplina, então, de Teoria da Contabilidade. Vamos falar um pouquinho mais sobre a ideia da contabilidade, né? O tema da aula é entender um pouco mais das demonstrações contábeis, mas com a ênfase do processo de tomada de decisão. Então, a premissa da aula de hoje, ela é para fazer um link aí, um intermédio entre o que a gente viu até o presente momento, né, e a expectativa do que vem pela terceira unidade, que vai ser justamente essa ênfase das operações contábeis, da análise e etc., né, do que a gente faz de fato na profissão, no sentido contábil, não necessariamente fiscal e situações específicas, mas para entendermos essa dinâmica, principalmente no aspecto de comunicação. Porque cria ali, no meio profissional, é subentendido, né, uma entidade, uma empresa que presta esse serviço de contabilidade para uma outra empresa, para a pessoa física que seja, enfim, haverá ali sempre uma expectativa de que você vai ser conhecedor de todas as leis, que você vai ser conhecedor de toda a dinâmica do processo, do regulamento do ICMS até a legislação federal que se aplica a um caso em específico. Então, assim, a gente tem muita informação para ser estudada, muita coisa para ser aprendida ao longo da vida profissional. E na parte mais acadêmica, teórica, aqui não é diferente. A gente considera aí um caminho também muito árduo. Então, primeiro você começa toda aquela estruturação que a gente viu, vai operacionalizando isso por meio das outras disciplinas, vai aprofundando em áreas específicas, que são os ramos aí da contabilidade, ou departamentos, ou grandes áreas, e aí, oportunamente, vai aplicando isso na sua vida profissional. Nem todo mundo que faz a faculdade vai exercer a profissão de contabilidade de uma forma ou de outra. E aqui surgem alguns caminhos, né? A gente pode atuar na área pública, a gente pode atuar como prestador de serviço, você pode trabalhar como auxiliar de contabilidade propriamente dito, tem um escritório de contabilidade seu, trabalhar como autônomo também é possível, desde que devidamente registrado, né? Obviamente, no sentido de registro de conselho profissional, regulamentado aí por prefeitura, regulamentado também pela Cefaz, se for o caso, né? Enfim, e a própria Receita Federal. Então, a ideia aqui é que a gente entenda o conceito geral. Como a gente tem visto até o presente momento, as fontes, né, as formas de estudo que a gente tem é basicamente a legislação e as normas, né? São basicamente esses dois caminhos. E aí eu citei algumas dessas normas para vocês, né, como, por exemplo, a gente está vendo aqui as NBCs, e também a ITG, que é uma instrução técnica, né, que eu já expliquei nas aulas anteriores a finalidade dela, a função, exemplifiquei e tudo mais. E a gente tem a lei das SAs. Mas junto a isso a gente pode adicionar Código Civil, a gente pode adicionar até mesmo Código Penal, a gente pode adicionar todo o ramo do direito empresarial, que é dentro da faculdade uma disciplina à parte, né, incluindo aí no sistema do direito empresarial o aspecto do direito do trabalho, que vocês veem como uma disciplina diferente, né, separada, mas que as fontes, de certa maneira, vão ser similares em alguns aspectos ali, uma mais específica, outra não, mas enfim. Então, a gente tem que ter conhecimento de muitas áreas, não só do direito, mas como vocês já viram, da economia e outros aspectos da atividade do próprio cliente que você vai representar e tudo mais. Então, isso aqui é o mínimo do mínimo, né? E a lei das SAs, que a gente no começo costuma fugir um pouco dela, mas ela vai ser uma grande base, né? Porque não havendo ali uma norma específica, não havendo uma legislação específica, ela é, de certa maneira, uma lei empresarial. E aí, de toda forma, é uma fonte ou uma base, né? Não havendo algo em específico, provavelmente a gente vai acabar caindo para ela, para ter uma referência, para verificar alguma coisa. E eu estou falando dela justamente para a gente lembrar que, assim, na própria lei, a gente tem uma ideia de um conjunto completo de demonstrações contábeis. Então, lá no artigo 176 vai ter essa ilustração do que eu estou falando. E ela vai dizer, olha, tem que ter o balanço patrimonial, tem que ter a DLPA, tem que ter a demonstração do resultado do exercício, a DRE e a DFC, o fluxo de caixa, e, se for o caso de companhia aberta, a DVA, né, demonstração do valor adicionado. A gente viu o balanço, a DRE e a DFC. Né? A DFC é ainda de uma maneira muito simples, muito fácil ali de compreender os conceitos iniciais, a gente não aprofundou tanto. Mas vocês vão ter oportunidade ao longo da carreira acadêmica de praticar ela, né, de exercitar essa demonstração. A DLPA também, ela é mais específica, né, para o conjunto em si das entidades de sociedade anônima,
E no caso da DVA, que cita que se companhia aberta, quer dizer em relação ao capital social, né? Porque a gente pode ter uma sociedade anônima cujo capital social não seja aberto, ele seja fechado, e isso significa que ele não está na Bolsa de Valores, portanto, ele não teria a obrigação necessariamente de fazer a DVA. É basicamente isso que ela está dizendo. É o parágrafo primeiro, que eu coloquei lá pequenininho embaixo, vai dizer o seguinte: olha, serão publicados com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior. Por isso que daí, às vezes, você vai pegar o balanço de uma empresa, você vai ver que ele vai ter sempre 2 períodos. Então, o pessoal que fez se baseou aonde? Tirou de onde essa ideia, né? Justamente no cumprimento da legislação. Então, tem que ficar atento, tem que se acostumar a ler a lei propriamente dita, para poder entender esse contexto. E aqui tem um detalhe bacana que a gente tem que tomar cuidado, porque o conjunto completo, né, o obrigatório, digamos assim, o mínimo obrigatório de demonstrações contábeis para uma entidade é de uma forma para a lei das SAs e é diferente na norma, né, que é o que a gente vai ver a seguir. Então aí ela vai falar, olha, tem o balanço também, tem a DRE também, né, a demonstração do resultado. Ele, inclusive, apresenta, né, a norma apresenta aí a DRA também como parte, né, como resultado, que ela é como se fosse uma variação da DRE. As demonstrações das mutações do patrimônio líquido, né, a DMPL, que vai ser muito semelhante à ideia da própria DLPA, da demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, para trabalhar ali o que aconteceu com o patrimônio líquido, qual foi a modificação que ele recebeu, para onde foi destinado aquele lucro, etc. Tá? A DFC, a DVA também, né? Aí ela cita ali a norma específica, demonstração do valor adicionado, NBC-TG 9. Se exigido legalmente, significa aquilo que a gente viu anteriormente, né? Se for companhia aberta, sociedade anônima. Notas explicativas, que são o complemento, e as informações comparativas com o período anterior é a mesma ideia. Então, geralmente, você está fazendo o balanço de um ano, você vai colocar a informação do balanço do ano passado também, como é o costume, né? Ou o trimestre, que seja, se for uma prestação de contas ou algo nesse sentido. Tá? Então, é para a gente visualizar e, inclusive, compreender que a DMPL e a DLPA não são demonstrações exatamente iguais, tá? Elas são diferentes nesse sentido. E aí, aqui, a gente pode observar, então, que cada uma das fontes de estudo apresenta uma informação. Na dúvida, vai contemplar os dois, né? Aí, se for o caso. Mas, em regra, a obrigatoriedade mínima se aplica a essas demonstrações contábeis. E por que isso é necessário? Esta ideia geral, ela vem ali do último item que eu coloquei, que é o que está lá apresentado na NBC Estrutura Conceitual, que é o conceito, a funcionalidade de um relatório financeiro, que ele chama, né? Que a gente aprendeu que essa expressão é para abarcar as demonstrações contábeis como um todo. Por quê? Para que elas sejam úteis para a tomada de decisão. Essa é a essência, a ideia da contabilidade nos dias de hoje. Então, vocês aprendem que ela é uma ciência muito antiga, que se modificou ao longo do tempo, passou por diversas doutrinas e escolas e formas de pensamento diferentes, de acordo com o período econômico, de acordo com a sociedade que foi inserida essa cultura e esta prática da ciência contábil. E aí, como resultado disso tudo, a concepção que se tem hoje é não mais apenas do controle do patrimônio. Ele ainda é o objeto de estudo, ou seja, o foco, né? O patrimônio da entidade continua sendo o foco, porém, o objetivo de estudar o patrimônio não é apenas controlá-lo, é, na prática, gerar informações, que é o trabalho que a gente faz no dia a dia, né? Só que a gente faz isso de uma forma um pouco mais engessada, digamos assim, né? A partir de uma rotina que segue a própria operação daquela entidade que você está fazendo a contabilidade, da empresa que você atende. Então, de uma forma mais dinâmica, o que a gente tem que entender é que existiria um passo além, que é essa análise, avaliação ou a própria interpretação dessas informações contábeis. E eu posso fazer isso pela demonstração, propriamente dito, posso fazer isso no livro, nos livros, né, no livro diário, no livro razão, posso fazer isso pelo balancete, que seja, né, que é a prévia do balanço, ou ainda nas outras demonstrações contábeis também no processo de composição. Uma simples análise da apuração do resultado do exercício já me permite entender qual foi o resultado daquele período e fazer um comparativo, né, e outras avaliações. Tá? Então, os tópicos que eu elenquei aqui, eles são os mais simplórios e mais iniciais, digamos assim, porque a gente não vai ter necessariamente a prática da análise vertical, a prática da análise horizontal, da análise por índices. Isso vocês têm uma disciplina lá na frente, acho que é no sétimo semestre, talvez,
para poder justamente aprofundar mais na estrutura das demonstrações e também na análise delas propriamente ditas, né? Como estrutura uma disciplina e análise outra disciplina focadas ali no que elas se propõem. Tá? Então é para que vocês saibam que existe. E aí a dinâmica deste processo, ele passa por diversas circunstâncias, né? Natureza da operação da entidade, regime tributário, tempo de vínculo ali que ela possui com aquele regime, se já passou por outros, que aí é possível resgatar informações antigas, comparar evoluções, enfim. Tá? Então, os métodos, eles são nada mais, nada menos do que técnicas de análise ou de avaliação, né? E eles partem do pressuposto de que você consegue ser capaz de interpretar a informação gerada. Então, não adianta eu fazer a contabilidade e não entender o que eu estou fazendo. Esse é o segredo. Entender o que é cada débito e crédito ao longo das operações, o que é cada resultado que eu apuro, o que é cada demonstração que eu efetuo, né? Seja ela um balanço, seja ela uma DRE ou uma própria demonstração do fluxo de caixa. A fim de que, resumindo a história, que quando alguém me questione, eu consiga fazer uma interpretação daquela informação, uma leitura do resultado que foi apresentado ali. Não resultado econômico, mas resultado como a própria demonstração em si. Então, como é que a gente usa isso? Aplicam-se técnicas, e para que essas técnicas funcionem, por exemplo, a análise vertical, eu vou fazer uma análise de composição. Como eu disse, a gente não vai necessariamente aprofundar tanto, mas só para vocês entenderem. É uma composição no sentido de como está composto o patrimônio e como está composta ou composto, né, o resultado econômico do meu período ali, em avaliação. A análise horizontal vai fazer uma análise de evolução. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela vai comparar no mínimo 2 períodos. E aí, justamente desta base, desta ideia, desta premissa, vem aquilo que a gente acabou de ver. Por que eu tenho que fazer um balanço com o ano passado incluído ali, com um quadradinho separado para ele, né, para cada uma das contas? Para permitir e facilitar o processo de análise de profissionais da área, de interessados naquela demonstração contábil. E aí, quem são esses interessados? Todo mundo. Alguém que vai me fornecer mercadoria, alguém que vai me emprestar dinheiro, alguém que vai investir na minha empresa, o meu próprio colaborador. Normalmente, essas regras de publicação dessas informações contábeis, elas se limitam às sociedades anônimas, mas não é proibido que uma empresa divulgue os seus resultados. Muito pelo contrário, se ela tem interesse em captar recursos, quando ela for lá pedir o empréstimo no banco, fazer um contrato de financiamento, de empréstimo, provavelmente, às vezes até o cadastro tem que fazer isso, vai ter que apresentar um balanço. E aí entra naquele outro detalhe que eu comentei já com vocês. Geralmente se confunde, né? A empresa do Simples, ela não tem que informar o livro digital, que é o SPED, o Sistema de Escrituração Digital. E aí confunde-se isso com não ter contabilidade. Aí vai lá, vai pedir um empréstimo, falta um balanço, porque nunca foi feita a contabilidade. Então, em essência, o débito e crédito vai ser a grande base de tudo. O livro diário vai ser realmente o pontapé inicial que vai dar esse subsídio aí para o livro razão, e depois balancete, balanço, DRE e outras que vierem dali. Eu só consigo fazer uma DVA se eu consigo, ou uma DFC, ou qualquer outra demonstração, a própria DNTL, DLPA, que eu entenda o que aconteceu naquela entidade, a partir dos registros contábeis que foram feitos. Então, ainda que isso tenha saído do objetivo teórico, digamos assim, do conceito de objetivo da contabilidade, a gente não fala mais controle do patrimônio e sim geração de informação, a atividade continua sendo a mesma. E ela foi acrescida de uma responsabilidade que o profissional precisa dominar o assunto. Claro que isso não se constrói da noite para o dia, mas você precisa ser capaz de fato, construir esse conhecimento. E aí, o que geralmente se experimenta ao longo do trabalho acadêmico? Se você está longe da prática, aquele conhecimento parece inaplicável. E eu já vi muitos casos em que os alunos eles comentam assim: eu até trabalho no escritório, mas o que eu estudo na faculdade não tem nada a ver com o que eu faço na prática. Tá? Eu não sei se é o caso de vocês. Tem alguém que já está atuando em escritório? Eu já trabalho, professor. Em escritório de contabilidade? Sim, senhor. E o que você acha? Quem que está conversando comigo? Deixa eu voltar para cá. É a Sabrina. Sabrina. E o que você acha? Essa afirmação de que o que a gente estuda na faculdade é diferente do que a gente faz na prática, é verdadeira?
Professor, eu particularmente não concordo com isso, porque, pelo que eu observei quando eu comecei a trabalhar lá, teve muitas coisas que eu vi no primeiro semestre, que eu até tinha dificuldade, que quando eu comecei a praticar no meu serviço, eu comecei a ter mais facilidade aqui na faculdade. Então, eu acho que os dois andam juntos, que na faculdade a gente aprende a teoria e no serviço a gente coloca ela em prática. Então, para mim, foi muito bom. Para mim, está sendo muito bom, na verdade. Bom, e o que os demais colegas pensam? Os que não atuam ainda na área? Eu acho que é depois do segundo semestre que a gente começa a ver melhor essa relação entre a contabilidade na teoria e na prática. Que a gente começa a estudar a questão da teoria da contabilidade, a estrutura do balanço, das demonstrações e tal. E aí a gente faz lá no dia a dia, e a partir do segundo que a gente vê isso. O primeiro é mais básico, então acredito que a partir do segundo é mais fácil da gente conseguir relacionar as duas coisas. Entendi. Maravilha. E os demais? Bom, professor, eu já atuo na área também, eu trabalho em contabilidade, e depois que eu comecei a fazer a faculdade, eu já consigo olhar um balancete e conseguir entender o que está acontecendo ali, eu já consigo entender o procedimento das coisas que acontecem, entendeu? Então, para mim, a faculdade complementa a prática, entendeu? Porque assim, a gente tem que ter um embasamento do que a gente está fazendo. Porque, por exemplo, assim, se a gente trabalha com aquilo todos os dias, a gente vai criar um costume. E muitas das vezes, como nos acostumamos a fazer, não sabemos o que estamos fazendo. Mas, por fazermos todos os dias, acostumamos. Então, para mim, é muito importante a teoria para quando a gente estiver fazendo na prática, a gente ter certeza e noção do que a gente está fazendo. Entendi. Muito bem. E os demais? Eu trabalho na área de departamento pessoal, então ainda não tem muito a ver. Estou meio que aprendendo mesmo, não tenho a prática, não. Mas é departamento dentro de escritório de contabilidade ou não? Sim, dentro do escritório de contabilidade. Tudo bem. Mas já ajudou, sim, várias vezes. Eu já, por mais que eu não esteja nas outras áreas, de fiscal ou qualquer outra área, eu já ajudo, às vezes, as outras meninas, e aí eu já peguei algumas coisas, mesmo que não 100%, mas ajuda bastante. Bom que vocês estão pensando assim. Alguém que pensa o contrário? Tem problema também. Professor, repete a pergunta para mim, por favor. A pergunta foi se vocês acham que o que a gente vê na faculdade é muito diferente do que a gente faz na prática. Quem não trabalha na área também pode presumir algumas coisas, né? O que acha que é o serviço contábil, por exemplo. Pode falar, Laís. Assim, professor, eu também não trabalho na área contábil, então a faculdade está sendo que meio que a minha base mesmo, estou aprendendo tudo do zero, porque eu entrei só por me identificar, não por já trabalhar com isso, né? E pelo que eu ouvi de algumas pessoas que estudaram, fizeram contábeis, é meio que é a base, mas não é tudo, assim, sabe? A gente tem muita coisa que na prática a gente não vê na faculdade, mas a gente aprende no dia a dia. Bom, foi o que me falaram, é que, tipo assim, para eu não me preocupar muito se eu não aprender sobre tudo que tem aqui, porque na prática a gente aprende mais rápido e não necessariamente tudo que a gente vê no dia a dia a gente vai ver na faculdade e vice-versa. Mas, no meu caso, pessoalmente falando, como quem não trabalha na área, está sendo uma base de tudo, assim, tá aprendendo tudo daqui, como o Matheus mesmo disse, tem coisas que às vezes eu vejo, né, que eu já consigo identificar. E aí isso ajuda bastante até ter uma alegria, né? Entendi. Bom. Eu também não trabalho na área, mas assim, para minha vida pessoal, isso daí entrar em uma faculdade, falar sobre contas, falar sobre é, matemática financeira, algumas coisas me ajudaram muito na minha vida pessoal e também como a gente está
querendo montar uma empresa agora, já dá uma base boa para a gente ter, né? Como fazer uma declaração, às vezes o que nós temos de receita, de despesa, para ver se pode, se é válido ou não montar uma loja fixa. E tudo isso são tomadas de decisões que nós temos a partir da análise contábil, né? Então, eu acredito que seja muito válido. Bom, bacana. Então, pode falar, Daiane. Também, no meu caso, eu também não trabalho na área, né? Então, para mim tá tudo novo, tô conhecendo tudo pela faculdade mesmo. Entendi, maravilha. Meninos aí que não falaram ainda, eu tenho mais 10 aqui. Deixa eu ver aqui. Tem uns que eu não ouvi a voz até hoje, né? Eu tô ligado que só entra para marcar presença. Pode falar, Carolina. E tem uns que já fala demais, né, professor? Não, isso é bom. Vocês têm que participar. Pode, quem tá sem microfone aí, quem não quer falar também pode escrever, sem problema nenhum. Tá? Mas isso sempre vai ser um dilema, né? Assim, esse comparativo. E o que eu estava dizendo é que eu vi já muita reclamação, porque espera-se que o profissional, o acadêmico, saia da faculdade profissional. E aí vocês precisam entender que, assim, por detrás de um curso universitário existe uma proposta de formação acadêmica. É diferente de você fazer um curso cuja expectativa, o foco, a ênfase é voltada para a aquisição de uma habilidade profissional. Pode parecer meio controverso de início, mas quando você entende um pouco mais, assim, existem aspectos e muitas coisas que vocês veem que a gente chama de só teoria, né? Que dificilmente vão aparecer de uma forma muito evidente, uma forma muito clara. Mas só o fato de vocês terem estudado qual é a composição de um balanço, de uma DRE, etc., vocês já vão ver isso o resto da vida, né? Ainda que não necessariamente trabalhando com o escritório. E aí, às vezes, o pessoal acaba confundindo um pouco, achando que você tem que sair da faculdade pronto para trabalhar, né? A gente até cria esse senso, eu acho justo pensar dessa forma, mas, de fato, se fosse para a faculdade, em 4 anos, te entregar 20 anos de experiência profissional de uma atividade qualquer, todo mundo saía formado, né? Eu penso que ocorre o mesmo, talvez, com outras profissões. E não tem a ver muito com a modalidade de ensino, tem a ver muito com a limitação de recursos, de tempo, né? Então, imagina, vocês fariam essa faculdade se ela fosse, por exemplo, de 8 anos, porque daí a gente bota na ponta do papel, vê lá tudo que realmente precisa ser abordado e chega à conclusão de que precisaria de pelo menos mais 4 anos para poder fazer um curso que atenda tudo isso. E aí, na prática, né, a gente teria um nível de participação, digamos assim, de interesse muito deficitário, né? E aí a ideia de suprir isso faz com que o curso ele precise focar no perfil. Tanto é que, assim, dentro da própria instituição da Unemat, apesar de eles serem muito semelhantes, as bases ali serem muito semelhantes, porque isso é uma estrutura nacional, se você faz o curso e faz numa universidade particular, numa universidade pública, eles vão ter algumas dinâmicas diferentes. Em outra universidade particular vai ser diferente da primeira, porque a ênfase do projeto daquele curso é uma coisa, é uma expectativa de tipo de formação em específico. E aí, de fato, não vai ter como ver todas as situações. Então, percebam, o professor ele vai dar uma aula sobre regime tributário. Aí ele vai te ensinar o que é o real, o que é o presumido, o que é o simples e tudo mais. Ele não vai conseguir abordar todas as situações que podem ocorrer no simples. Dificilmente isso vai acontecer, né? Salvo se houvesse essa oportunidade. Ao invés de dar uma aula sobre esse tema, eu vou fazer um curso completo dele, 6 meses, e a única disciplina vai ser essa, Simples Nacional. É um dos. Pronto. Aí talvez resolvesse, mas na prática isso ficaria inviável até para vocês. Então a questão é, muitas vezes o segredo, o processo, ele precisa ser bem observado, porque, por incrível que pareça, 4 anos passa muito rápido. Já passou 1, a gente já está quase terminando aí para a maioria de vocês 1 ano de estudo, né? Então aí se você olha para trás e fala, poxa, mas eu não avancei, não aprendi, eu não estou absorvendo bem o conteúdo, você está gastando o seu tempo. Então precisa tomar esse cuidado, esse equilíbrio de ambas as partes, né? Isso tem que vir do professor, essa cobrança, isso tem que vir o incentivo, a vontade tem que vir do aluno também, para que o sistema se dinamize. Porque o que eu vejo que ocorre?
que assim, a gente chega a essa discussão de como as informações contábeis vão resultar numa tomada de decisão e a gente isola uma coisa da outra, achando que a elaboração de uma demonstração contábil é o suficiente, assim como a gente acha que vir para a aula é o suficiente. Estão entendendo? Então, a diferença entre você, de fato, construir um conhecimento por conta própria ou esperar que outra pessoa te entregue aquilo, pessoa ou sistema. Porque já que a gente vive num mundo tecnológico, por que não ter um sistema? Por que não usar isso a nosso favor para diminuir o trabalho e retrabalho e otimizar os processos e sobrar mais tempo para tomada de decisão, para análise, para interpretação? E aí a galera está tão, às vezes, focada nisso que esquece que é preciso saber, de fato, se aquele sistema está elaborando as coisas de forma correta, se aquele resultado é o verdadeiro e como, além de tudo isso, aquilo influencia a empresa que eu estou ajudando, porque, de certa forma, é isso que a gente executa. Um auxílio, uma gestão à parte, né, um complemento de informação para alguém tomar uma decisão, que é ainda mais delicado. E aí isso vem justamente de um perfil, de uma ideia, de uma construção que você tem ao longo da sua faculdade. Você pode fazer a faculdade inteira e nunca pisar num escritório de contabilidade. Não tem problema algum. Esse conhecimento ele pode ser usado em muitas áreas diferentes. Pode ser complementar ali dentro de muitos segmentos diferentes. Porque todo mundo está sujeito a ela de alguma forma, né? Para análise, para avaliação, para o levantamento de informações, de dados, etc. Então, o segredo vem justamente do perfil que você constrói como acadêmico. Ele vai resultar no perfil que você constrói como profissional. E tem como. Aí é que, assim, o ponto aqui da questão que eu queria abordar com vocês. Porque se vocês, de forma coletiva, porque o coletivo vai ter mais peso, constroem essa ideia de vamos aproveitar ao máximo essa oportunidade, vocês vão trazer para as aulas situações reais que de fato aconteceram, ou exemplos baseados, né, em situações reais ali com algumas modificações e tudo mais, mas vão conseguir contextualizar melhor esse conhecimento, né, que é o que acontece às vezes quando alguém sugere uma coisa, tira uma dúvida, pergunta e tal. Mas aí isso não pode acontecer eventualmente, ele tem que acontecer 100% do tempo, em todas as disciplinas, a fim de que vocês obtenham esse resultado. Para daí, de fato, assim, se não sair 100%, antes saía, vamos dizer, 50%, né, pronto aí para o mercado de trabalho, digamos, você consiga pelo menos chegar uns 70%, 80%, 90%, que seja. Pode não ser perfeito o sistema, mas é possível melhorá-lo, sempre. Então, aí, basta que você identifique quem é que precisa que esse sistema seja melhor. Então, me entendendo no raciocínio? Porque se vocês não fazem essa reflexão, ninguém vai fazer ela por vocês. Dificilmente isso vai acontecer. Porque daí o professor ele se preocupa em atender o plano pedagógico, que é esse processo de formação, né? A gente tem muitas reuniões, tem muitas discussões, muito debate, inclusive, sobre muitas questões que são abordadas, que não deveriam, que deveriam, qual é o perfil que a gente quer formar. Aqui ainda eu posso garantir para vocês, por experiência própria, como aluno, e como professor posteriormente, que existe essa preocupação, mas eu sei de lugares que não tem, que não há assim, essa vontade de pensar no que o aluno vai absorver, como ele vai sair da faculdade e tudo mais. E pode parecer uma conversa lá na frente. Pode falar, Caroline, se eu me estender aqui, eu falo a noite inteira. É isso mesmo, professor. Assim, em relação à comparação, né? Eu tenho amigos que fazem faculdade em outros locais e eles falam que o apoio, o auxílio que os professores dão, os coordenadores, não é o mesmo que o nosso. Assim, pode ser que por darem mais auxílio, darem mais vantagens, digamos, para a gente, a Universidade Unemat, ela cobre mais a gente também, porque lá são horários reduzidos, aulas de vez em quando, só não é a mesma metodologia que é utilizado na Unemat. Então, eu acredito que a Unemat, ela dá mais vantagens para o aluno, se preocupa mais. Eu, pelo menos, eu sinto isso em relação às outras universidades, ao que me falam, né? Uhum. Não tenho experiência, mas... Sim, mas assim, não só por ser a instituição que a gente está, porque às vezes pode existir uma que eu também não
tive a oportunidade de cursar lá, não sei como é, e não estou dizendo que as outras são piores, não. Vai além disso. O segredo, de fato, ele vai residir em quem é o aluno, em o que o aluno está buscando, porque daí se ele vê a ausência dessa experiência mais prática, ele precisa tomar medidas também, e vocês têm muito mais deveres do que direitos, de fato, que às vezes as coisas passam batidas, mas vocês têm a capacidade de participar de projetos de extensão, de outras atividades que vão permitir esse contato, essa proximidade, acessar uma oportunidade de emprego para quem nunca trabalhou, para quem já trabalhou, mas está desempregado temporariamente, enfim, quem quer, quem corre atrás, de fato se envolve nas coisas. Ocorre que o que eu vejo é que é impossível, né? É difícil a gente conseguir alcançar esse nível de perfeição. Então, para que haja ali uma sistemática diferente, a gente tem que fazer situações igual hoje, por exemplo. Então, quando eu falo assim, olha, é necessário que haja uma consciência por parte do profissional da contabilidade de que ele vai ser responsável pela geração de informações que vão resultar ou vão influenciar, ou seja, vão ser úteis para o processo de tomada de decisão. Que você leia tudo isso e nas entrelinhas fique claro que a demonstração contábil que você faz, os números que você apresenta, um balanço patrimonial, ainda que fictício, ele só existe porque existe uma entidade, uma empresa, provavelmente, né? Uma entidade com fins lucrativos. E essa entidade, ali dentro, existem pessoas assim como você, que também tem os seus sonhos, que também tem os seus objetivos, também tem a sua carreira, também tem a sua atividade, seus problemas na família, os desafios como um todo de qualquer ser humano. Então, aqueles números, eles nunca vão ser só números. É por isso que a ideia por detrás é, de fato, ser uma ciência social. Então, o resultado, positivo ou negativo, ele é o resultado do trabalho de alguém, inclusive do seu, de compilar essas informações, organizar e evidenciar de uma forma mais compreensível. Aí, se você elabora uma demonstração contábil porque você decorou a estrutura do balanço ou do DRE, por exemplo, mas não é capaz de explicar o que é a composição do ativo, do passivo, do patrimônio líquido, ao fim da faculdade, é o que eu estou dizendo, tá? Porque esse conhecimento ele é construído ao longo do tempo, há uma dificuldade muito grande no exercício dessa profissão. Porque daí foi a partir dessa dificuldade que a classe como um todo acabou tendo uma fama, ou criou-se o conceito de que a função de contador era apurar imposto. É mais ou menos dessa ideia, porque não vinha nada além disso. Não é um serviço que presta ali uma assessoria ou consultoria ou gestão como um todo, né? Não consegue ir além da apuração de imposto igual a colega que está no departamento, admissão, demissão, pronto, sabe? Então, o conceito vem justamente daí. E o que eu estou querendo dizer para vocês é que assim, a experiência profissional ajuda muito a compartilhar e a vivenciar esse conhecimento de fato, porque na faculdade você nunca vai vivenciar todas as situações possíveis, enquanto que na prática você vai construindo esse conhecimento enquanto você faz, né? Enquanto você de fato coloca a mão na massa. E aí, se uma coisa ficar ausente da outra, haverá uma dificuldade em qualquer uma das partes, porque existem muitos profissionais ali que vão, por exemplo, ter anos de experiência profissional, mas que não necessariamente vão conhecer a composição e a estrutura do balanço. Vão saber que o ativo é o ativo. Não é que ele precisa ir lá na norma, decorar aquele conceito que a gente teve que decorar, que a gente estudou, que a gente falou várias vezes, que foi cobrado em prova, de recurso, presente, tarará. Não. Mas aí se você conversa com essa pessoa e está discutindo ali um balanço, você percebe que talvez ela não tenha tanto conhecimento assim. O que ela sabe fazer é digitar informações no sistema e esse sistema produz um relatório padronizado. Esse relatório foi padronizado por um terceiro, não por aquela pessoa. E aí a interpretação disso vai ser o quê? Zero. A leitura, a capacidade crítica, a avaliação, ela começa de fato de dentro para fora. Na capacidade de construir resultados, de construir e perceber dinâmicas, expectativas, enfim, tornar o processo melhor do que ele já é. Partindo sempre dessa premissa, né, que tudo que você trabalhou, construiu ali e formou de informação para o seu cliente, para quem você está trabalhando, é resultado do trabalho de outras pessoas. Então, isso, inclusive, tem que ser levado em conta. Não pelo critério contábil, que são métodos e técnicas que seriam mais rígidas, mas a leitura daquela informação precisa resultar
em coisas positivas também, né? Em resultados a serem alcançados, em metas, em circunstâncias de crescimento e evolução de alguma natureza. E aí a galera às vezes costuma esquecer, por quê? Faculdade só teoria, prática, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí, no fim das contas, vem a grande decepção, né? Porque a maioria está fazendo a primeira faculdade e espera sair daqui com 100% de conhecimento de todas as situações que podem acontecer na parte departamento pessoal, fiscal ou contábil, que seja, que é geralmente como a galera se divide. E isso dificilmente posso dizer para vocês que acho que vai acontecer. Assim, são raros os casos onde alguém consegue absorver tudo isso. Pode falar, José. Eu tenho uma amiga minha que trabalha em escritório em Cuiabá, já tem mais de 10 anos, né? E ela sempre faz curso, porque é muita coisa, né? Todo ano muda alguma coisa, todo ano tem alguma coisa. Então, assim, ela falou para mim que é uma coisa que não tem como a pessoa achar que ela vai saber 80%. Já, assim, já sair, já vai chegar, já vai trabalhar, já vai dominar, fazer tudo. Então, ela trabalha no escritório de fazenda e é bem grande, né? Muito movimento, particularidade. Isso, ela faz muitos cursos, porque ela falou que quando ela pensa que ela descobriu alguma coisa, aí já vem uma coisa nova, ela tem que se adaptar àquilo lá. Ela faz curso em São Paulo, faz curso pela internet. E ela diz que é uma profissão que mais muda, porque sempre está tendo alguma nova tributação, ou alguma coisa assim, alguma lei, alguma coisa que muda, alguma forma de interpretação, e ela sempre está correndo atrás, porque senão ela fica para trás, ela falou. E aí eu fico pensando, realmente né? Porque a faculdade a gente faz, mas quando a gente terminar essa lei que a gente viu algumas vezes, já pode ter alguma alteração, né? Então a gente já está desatualizado, na verdade. Exato. Isso, aí entra um outro detalhe, deixa eu só complementar. Não pode usar essa característica para falar assim, não, então eu só vou de fato estudar quando eu tiver o meu diploma. E daí também não faz sentido. Porque veja, se, por exemplo, você já sabe, eu venho a 3 aulas comentando que a Lei 6.404, ela é uma das grandes bases para a contabilidade, entre outras normas e tarará. Aí, se você fizer o parâmetro, a chance de vocês passarem pela faculdade sem ler essa legislação é muito grande. Assim, de 90% para mais por cento. Sem ter a obrigatoriedade de gastar ali, vamos colocar aí, sei lá, 1 hora para ler com calma e com tempo de sobra e com folga e pausa e tudo mais, sabe? Por quê? Porque eventualmente o que vai acontecer é o que aconteceu hoje. Eu vim aqui, eu trouxe o artigo 176, que é o tema da aula, que é um tópico específico, e o resto fica para trás. E aí você só absorve aquele quadradinho, né? E não se dá o trabalho de ver o que veio antes, o que vem depois, conhecer o contexto, avançar, aprofundar e tudo mais. E aí isso resulta também num outro probleminha muito natural, que é, não sei o que eu quero fazer da vida, né? Não sei em qual área eu vou atuar, não sei qual que é a minha linha de afinidade, digamos assim. Se eu quero trabalhar por conta própria, se dentro do escritório eu prefiro uma área, se eu prefiro outra, se eu quero ser um consultor de grandes empresas, né? Ou algo nesse sentido. Aí fica aquele vazio, aquela constância de não conseguir saber e parece que o peso de todo esse esforço que é trabalhar ali, estudar e vivenciar esses 4 anos não é compensado. É por isso que geralmente se diz ou se conceitua que o diploma ele não te dá emprego. O que te dá emprego é justamente o seu perfil, a sua vontade, o seu interesse. Só que aí um diploma que realmente é um diploma que configura ali um conhecimento adquirido, a chance de você conseguir, de você melhorar, de você, né, conseguir novas oportunidades é muito maior. E aí a gente passa batida. É natural do ser humano. A gente está sempre cansado, a gente está sempre procurando entretenimento, outras características. Mas é necessário uma consciência sobre esse momento, sobre esse tempo. E eu estou falando isso para vocês agora porque eu entendo que a maioria está no segundo. Tá? Então, se eu avisasse quando vocês estivessem lá no 5º, talvez já não faria mais tanto sentido, porque a grande base de qualquer faculdade são os 2 primeiros anos, e já se passou praticamente 1. Né? Tanto é que as disciplinas geralmente são as mesmas nessa base de 2 anos aí. Então, não saber como o sistema ou o jogo funciona faz com que você perca sem nem mesmo ter jogado. E aí, eventualmente, alguém que, né,
descobriu isso antes, digamos assim, alguém que já tem mais experiência na área vai tomar a sua oportunidade. Infelizmente, a gente sabe que o mundo não é justo, então o máximo ou o mínimo que nós devemos fazer é torná-lo mais próximo disso, sendo pessoas que estão interessadas naquilo que fazem, para que não ocorra uma distância e, eventualmente, as decepções, as frustrações, que também fazem parte do aprendizado, mas podem ser melhoradas, né? E aí, inclusive, se você tem essa capacidade, você vai conseguir lidar melhor com essas circunstâncias que a vida nos impõe. Inclusive, a de ter que interpretar uma informação contábil. Tá? Então, voltando aqui no que eu estava comentando com vocês, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, a análise de evolução. Né? Eu posso fazer um balanço patrimonial das minhas... Está dando para ver aí? Muito pequeno? Posso fazer um balanço patrimonial das minhas contas. Fala, alguém ia falar, pode falar. Eu ia falar que para mim estava tranquilo. Faz um balanço patrimonial da sua vida, para ver se você de fato entendeu o que é o conceito de patrimônio. Faz uma DRE. Prejuízo todo dia. Exato. A DRE só dá negativa. Faz uma demonstração dos fluxos de caixa, que você vai entender por que ela dá negativo. Aí você vai falar, opa, peraí, então o segredo está aqui, sai mais recurso do que entra. Aí você vai avaliar, pera, esse recurso é para financiar uma possível carreira? Eu estou gastando mais em curso, em investimentos, em outras coisas, estou usando capital de terceiros, alguém me banca nesse momento porque eu não trabalho, e etc. Aí você vai associando com a sua vida, entendendo como aplicar esses conceitos, e aí, de fato, quando alguém falar para você a palavra ativo, passivo, patrimônio líquido, você já não precisa mais nem lembrar do conceito teórico. Esse conceito teórico você tem que lembrar dele para quando você tiver circunstâncias ou situações em específico, para tiver na dúvida sobre categoriza ou não. Mas você vai criar essa experiência por conta própria, até para quem está fora do escritório, né, que está fora dessa realidade nos dias atuais, pode entrar no futuro e tudo mais. Mas faz o balanço da sua vida, né, e eu falo por vida, porque aí entende que você construiu algum patrimônio ao longo do tempo, né, e isso vocês já perceberam, patrimônio não é dinheiro. Então, aí toda aquela conversa que vocês tiveram desde o primeiro semestre, todas as desmistificações do débito e crédito, toda essa ideia de que vocês não vão simplesmente registrar, mas vocês vão, de fato, gerar informações com aquilo. E aí você vai tentando. Aí você olha para o seu celular e fala assim, putz, isso aqui eu classifico como? É meu, né? Mas eu ganhei, ou eu comprei, ou eu estou pagando ainda, né? Enfim, em N variáveis aí, situações possíveis, mas aí você entende a composição e a classificação de um bem. E aí, quando houver a necessidade da classificação desse mesmo bem, ou de um bem parecido, cujo conceito, né, seja parecido, haverá uma facilidade muito grande de análise, interpretação e até mesmo do próprio registro. Porque vocês viram que o registro ele não é tão difícil. O débito e crédito, uma vez que você vai dominando e praticando, ele vai virando automático. E aí, inclusive, o automático é sinal de alerta, né? Tem que tomar cuidado para não registrar errado. Mas, enfim, precisa observar e entender e saber o que está fazendo. Nada mais é do que isso. Tá? Então, uma outra forma de eu dizer isso é assim, quantas vezes vocês pegaram um balanço de uma empresa que de fato existe, que é obrigada a publicar essa informação, a torná-la pública, como eu disse, e analisaram, tentaram entender? Se você não fizer este processo, muito provavelmente você não vai fazer isso ao longo da faculdade. Você vai fazer isso dentro de uma disciplina específica, seria o caso aqui hoje, de eu trazer, por exemplo, um balanço e falar assim, vamos fazer análise vertical, ponto. Ou vamos elaborar uma demonstração dos fluxos de caixa. Tá? Então, ficaria ainda aquele vazio, porque quem está apresentando o raciocínio, quem está trabalhando o conhecimento aqui, no caso, é só uma das partes. Então, vocês precisam dinamizar esse processo, tirar tempo, se organizar, enfim, né? É uma série de modificações que geralmente a gente faz, uma nova rotina, e não é só sentar para ouvir aula, esse tempo já passou. Hoje em dia não se espera mais do ser humano uma capacidade de memória a ponto dele decorar as coisas.
Nem o número de telefone dos familiares de vocês, provavelmente a gente não sei vocês, mas eu, pelo menos, já não me preocupo mais em ter essa informação, né, para usar ela para o processo de tomada de decisão. Eu sei que eu tenho uma fonte confiável, então eu conheço o caminho para achar essa informação. E aí a gente vai moldando a nossa vida em torno disso. E para a contabilidade não é diferente. E se para a contabilidade é assim, para as empresas também é. Então, é preciso que haja esse processo, essa iniciativa, né, no entendimento, obviamente, todo o processo teórico, toda a base, porque tudo também tem seu tempo, mas, eventualmente, nas oportunidades que elas não passem batido. Né? E aí, para efeitos, tudo isso que a gente está discutindo aqui é o que a gente vem falando desde a primeira aula, né, a fim de que se esclareça qual é o propósito maior dentro da disciplina de teoria da contabilidade como um todo, como ciência geral, né? Então, aí, resumindo a história, começa pelo que você já sabe e, eventualmente, encontra situações ou características que você ainda não sabe e esses desafios vão permitir que você aplique melhor aquele conhecimento. Tô certo? Tô errado? O que vocês pensam? Tá certo, professor? Certo. Será? Eu prefiro automatizar as coisas. Tudo bem. E os demais? Eu prefiro conhecer as coisas. Porque quando você conhece, você sabe argumentar. Eu não entendi a pergunta. Não entendeu? Eu não estava aí. Não, eu não entendi a pergunta, professor. Tô De verdade. brincando. Não, a pergunta foi só se eu estava certo no raciocínio. Se vocês também pensam assim, ou se vocês pensam diferente, porque também é possível pensar diferente. Bom, automatizar as coisas é muito bom. Porém, o sistema faz muita coisa errada. Então, tipo assim, é muito fácil eu fazer um lançamento e fazer outro lá no final, ele fechar um balanço, e lá no final você não ter aquilo esperado e você vê que tem uma coisa errada. Aí depois você vai pensar assim, mas eu lancei tudo certo, e aí? Você vai saber o que fez errado? Você não vai saber, porque você não tem aquela noção. Então é melhor você ter 51% de noção do que você está fazendo e 49% do sistema fazer, do que você deixar uma máquina fazer e você não saber o que está acontecendo. Entendi. E até quando seu cliente perguntar alguma coisa para você saber explicar para ele, né? Por exemplo, por que que esse mês eu tive prejuízo? Olha, você teve um gasto em tal lugar que foi excedente ao valor que foi destinado a tal conta, por exemplo. Uhum. Os famosos cetros de custo, né? Esse controle e evidenciação dessa informação, exatamente isso. E por que vocês acham que não existe contabilidade para pessoa física? Porque muitas pessoas não se importam, não sabem qual O que mais acontece é que as pessoas não sabem o quanto ganham e não sabem o quanto gastam e com o que gastam. Por exemplo, Professor, na verdade aqui em existe, casa... professor. Pessoa física. Nem toda empresa é num CNPJ. Será? Mas daí eu tenho um caso eles lá fazem mesmo o no MEI. escritório, produtor rural no CPF. Tem pessoas que para fins tributários, o produtor rural equipara-se a uma pessoa jurídica. Ele é tratado como pessoa física, eu entendo o que você quer dizer, mas o fato dele, por exemplo, ter que levantar livro caixa faz com que haja necessidade de uma contabilidade e parte do pressuposto de que ele exerce atividade econômica. Então, seria a ideia de empresa num conceito geral, né? Tipo, ele faz aquilo não para existência, mas para atividade econômica, ou seja, obtenção de lucro. Então, eu equiparo ele, eu sei que talvez na legislação tenha as particularidades e tudo mais, mas entende-se que ele realiza a mesma atividade. Mas, de fato, a pergunta ela é capciosa pelo seguinte, porque até mesmo o profissional autônomo ali, né, sem o MEI que seja, ele vai ter a necessidade de alguma forma de contabilidade. Ela existe para a pessoa física. Nós, brasileiros, é que achamos que somente para a pessoa jurídica se aplicam os tributos. Então, você quer dominar a legislação tributária? Começa pelos impostos que você paga, como pessoa física.
É isso que eu queria dizer para vocês. Porque você vai ter que pagar eles a vida toda. Estão entendendo? Aí a chance de você, por exemplo, já ter estudado a legislação do IPVA e fazer a contabilidade de uma empresa que tem um veículo, que é um imobilizado, cuja propriedade está sobre o controle naquele momento, né? A posse, controle e propriedade, vinculados a um CNPJ, aquela empresa vai pagar o quê? Todo ano? IPVA. Estão entendendo o raciocínio? Ainda que a legislação sempre cite, né, os casos das pessoas jurídicas, a gente pode começar por essa linha de estudo. Ah, não, mas então eu já sei que eu tenho mais afinidade com outras áreas. Então, se você hoje é empregado, o mínimo que se espera de você é o conhecimento da CLT, porque lá estão os seus direitos e deveres, não somente os direitos e deveres da pessoa jurídica. Estão entendendo o raciocínio? Sim, Sim, tem. querido professor. O Vanderlei comentou aqui que muitos estão atendendo. Essa parte eu considero, inclusive, mais voltada para a gestão financeira, para um aspecto mais de gestão mesmo, porque não necessariamente ela vai passar pelo controle patrimonial, né? Ela vai trabalhar mais como se fosse só a parte de fluxo de caixa e orçamentário, né? A expectativa de receita futura e tudo mais, mas não necessariamente construção patrimonial, que pessoa física também tem patrimônio, que é onde a contabilidade se difere por conta do seu objetivo, que é tudo aquilo que a gente já discutiu. E aí, às vezes, a gestão financeira não necessariamente avalia ou conceitua isso. Mas alguns profissionais sabem que sem contabilidade eles não conseguem também partir desse pressuposto de ajudar, às vezes, um cliente a melhorar a sua vida financeira a ponto de construir alguma coisa que seria o que a gente chama aqui originalmente de patrimônio, né? Riqueza como resultado patrimonial. Mas eu acho que deu para pegar a ideia, né? E aí o desafio que eu queria dizer para vocês aqui, assim, não esperem que até o final do semestre apareça uma outra conversa dessa. Não esperem que até o final do curso haja a necessidade disso. Comece a tomar esse pontapé inicial e não é tão difícil assim. Eu citei o exemplo do IPVA, mas vocês podem pensar em zilhões de coisas com a criatividade de vocês. E aí, eventualmente, vocês vão chegar à conclusão de que é preciso, de fato, seguir um único caminho, que é esse do estudo, da compreensão, do raciocínio, não lógico necessariamente, mas do raciocínio crítico sobre as coisas, né? E aí, eventualmente, isso vai se fazer necessário para o processo, que é o que falta para alguns profissionais nos dias de hoje, por isso há uma margem muito grande de mercado, que é para onde muitos estão migrando, para ofertar consultoria, para trabalhar nesse sentido, né? A fim de suprir uma coisa que acaba acontecendo naturalmente, a ausência dessa atividade, a ausência dessas informações. Então, assim, da dinâmica da aula de hoje, a mensagem que eu queria trazer para vocês era essa reflexão, né? Acho que já ficou bem claro, e que seja possível isso também dentro dessa disciplina, para que vocês não hesitem em ler uma norma brasileira e trazê-la para cá para discussão. Eu não sei tudo, então tenho que ir buscar e trazer e conceituar e associar com exemplos da minha vida pessoal, profissional e tudo mais. Ninguém sabe tudo. Mas que se vocês tomarem essa iniciativa, vocês vão ver que o processo ele fica muito mais dinâmico. Aí a quarta-feira que a gente começou conversando hoje não é mais quarta-feira. Ela vai ser melhor do que um sábado, porque 1 hora de estudo bem trabalhado vai ser bem melhor do que 2 horas de zero aprendizado, né? Sem estender essa obrigação necessariamente a um terceiro. Sem necessariamente botar a culpa no serviço que te sobrecarrega o dia todo, você fica cansado à noite. Ou ao professor que não dá uma aula boa, ou a instituição que não oferece recurso, qualquer coisa. Desculpas a gente sempre vai ter. E aí, com sorte, né, essa informação que a gente viu hoje, quando vocês estudarem de fato todas as operações, estrutura, análise das demonstrações contábeis, vocês vão conseguir encaixar essa pecinha que eu estou comentando aqui hoje e vão poder oferecer esse serviço e espero eu, né, com muito retorno financeiro também, com muita capacidade de criação de resultado e geração de valor, que é o que se espera nos dias de hoje. Beleza? Beleza, professor. Alguma consideração a mais vocês têm aí, antes da gente finalizar?
Alguma dúvida, curiosidade? Não, professor. Então, preparem aí, já vão discorrendo sobre isso, treinando a dissertação, né? E provavelmente o tema da aula de hoje vai ser justamente a nossa questão dissertativa, tá bom? Não, professor, não. Então tá, deixa eu interromper aqui nossa gravação. Obrigado a quem veio, quem me escutou, quem compartilhou o conhecimento. A gente se encontra então na nossa próxima aula. Valeu!